Maravilha, graça e paz. Olá, queridos. Que a paz do Senhor esteja presente em sua vida, em seu coração, em todo o seu viver, hoje e para sempre. Vamos então à nossa oração na prática hoje, de 1 Reis, capítulo de número 8. E hoje nós estamos no verso de número 14. Diante do Senhor nosso Deus, ok? Nós vamos então neste momento louvar ao Senhor e daqui a pouquinho vamos fazer a leitura e a oração do dia na presença do Senhor nosso Deus. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. O Senhor Deus é fiel, amém? E nós somos gratos a Ele por tudo que Ele tem feito na nossa vida a cada dia. Vamos então, diante do Senhor, fazer a leitura neste momento do verso de número 14, diante do Senhor nosso Deus, que diz assim, ó: Então o rei virou o rosto e abençoou toda a congregação de Israel enquanto se mantinham em pé, ok? Diante do Senhor nosso Deus. Aqui fala sobre a importância, né, de toda a condução referencial, de tudo aquilo que ele direciona, que ele leva, né, diante de Deus o povo. Salomão ali era um referencial que estava construindo o templo, levando diante de Deus o povo, e ele estava então agora ali, além de levar o povo diante de Deus, direcionando na presença de Deus. Então ele se virou e diz a palavra que abençoou toda a congregação de Israel. Ele se tornou uma bênção, porque preparou um lugar de comunhão, preparou um lugar de encontro entre o povo de Israel com Deus, preparou um ambiente, consagrou o ambiente diante de Deus e direcionou o povo. Isso é importante, nós entendemos de que nós somos diante de Deus aqueles que são chamados para oração, e às vezes as coisas não são solucionadas de forma imediata, porque Deus quer conversar com a gente sobre aquele assunto.
Às vezes as coisas não são resolvidas de forma imediata porque Deus quer primeiro falar sobre aquele assunto conosco e nos mostrar detalhes e nos mostrar como nós temos que ser referenciais naquela área. Às vezes os problemas eles se tornam como um despertador. Se eles não se atiçam, nós não observamos os problemas, nós não atentamos e muito menos oramos por eles. A gente passa de branco, de lado, porque a gente não viu. Então, tem áreas que Deus quer mais oração, mais consagração, mais conversa com Ele a respeito daquela área. Ele quer ensinar modos dele, Ele quer ensinar a forma dele, e aí Ele permite aquele problema surgir naquela área. Por quê? De verdade, Deus está nos atraindo para a oração. Por quê? Nós somos os referenciais, os definidores. Nós somos aqueles que são os sacerdotes da nossa vida, das áreas que estão ao nosso redor e das áreas que nós alcançamos, das áreas que Deus alcança por intermédio de nós. Quando entendemos que somos referenciais, uma vez que surge um problema, um desafio, uma circunstância na nossa frente, nós já sabemos que aquilo provém da atenção do Senhor para nós dialogarmos com Ele. Por quê? Porque nós somos intercessores. Então, se alguma coisa chega diante do intercessor, não é à toa. Você é um servo de Deus, você é consagrado, você vive a palavra, você vive o reino, você vive a fé, você vive a autoridade de Cristo, você vive o mover profético, você é rei em Deus, você é sacerdote em Deus. O problema chega para você e insiste diante de você, mas para quê? Para que você acha que o problema chega em você e fica instigando? É para você orar. E aí, quando você entende que você é o abençoador, o referencial diante de Deus na intercessão, você é que determina os poderes espirituais, repreende o demônio, você que faz calar o inferno, você vai orar, você vai colocar diante de Deus, você vai contar tudo para Deus e você vai esperar Deus falar com você. Deus contar para você, Deus ensinar o modo, o jeito, Deus te mostrar, Deus te orientar naquilo que você tem que fazer diante de Deus. Por quê? Você é um referencial em oração. Existem referenciais de toda a sociedade, todas as áreas. Graças a Deus que Deus nos confiou áreas e pessoas e coisas nas nossas mãos. A todo ser vivente. Agora, por mais isso, nós somos referenciais espirituais diante de Deus em oração. E é nessa hora que a nossa oração diante de Deus ela não pode se calar, né? Ela não pode parar. Porque nós somos os abençoadores. E abençoamos, repreendemos o mal, retiramos o mal, removemos o mal, arrancamos a raiz do mal em oração. Espiritualmente retiramos todo efeito do mal. Amém? Pelo poder do nome de Jesus, na autoridade de Cristo Jesus. Vamos então, neste momento, a nosso diálogo devocional, a leitura devocional de hoje, né? 28 de julho. Vamos então para o nosso devocional na presença do Senhor. O título é A Ajuda Interior. Atos 24, 16. Diz assim: E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Pois, o comentarista diz, pouco depois de eu ter sido salvo e curado, voltei a estudar. Não sei exatamente como aconteceu o seguinte: pessoa alguma de minha família proferia insultos, porém tínhamos um vizinho que xingava demasiadamente. Imagino que sofri alguma influência dele. Então, certa ocasião na escola, falei para um dos rapazes, não com os diabos e tudo mais. No momento em que falei isso, eu nada sabia a respeito da vida cheia do Espírito. Falei isso e exclamei no meu coração, Deus querido, perdoa-me. O que é que me condenou? O Espírito Santo? Não. Era o meu próprio espírito. Essa nova criatura, essa nova criação, esse novo homem não admite falar assim. Ora, a carne também queira continuar a fazer algumas das obras que fazia, ou falar da maneira que falava antes, mas precisamos crucificar a carne. Uma boa maneira de crucificar a carne é levando quaisquer problemas imediatamente para a luz que nos foi concedida. Foi isso que fiz
me dei conta de ter xingado. Não esperei até ser inspirado a me arrepender. Pedi imediatamente ao Senhor que me perdoasse. O jovem com quem eu falara daquela forma já havia se afastado. Fui procurá-lo e pedi perdão. Ele disse que sequer notara o que fora dito. Ele estava acostumado às pessoas que falassem assim. Eu, porém, queria endireitar as coisas com ele e com Deus. Olha só. Sou nova criatura em Cristo, falo como nova criatura, penso como nova criatura, meu espírito me leva a fazer assim. E aqui é muito legal, porque mostra bem a diferença do que é nascido de Deus no espírito e o que não é. Quem é nascido de Deus no espírito, ele vê um mal, uma carnalidade na frente dele, ele não tem nem atração, ele não tem nem proximidade, ele não quer se envolver. Né? Por mais educação, ele mantém aquele cuidado, né? Cuida, trata bem, mas é aquela distância. Agora, quando chega o mal dentro do espírito de quem é novo, criado por Deus, nova criatura, ele já tem alerta dele, não tem a intenção de se envolver com aquilo que não é de Deus, que não tem Deus na coisa, que o Espírito de Deus não tem aliança ainda ali. Então ele foge, ele evita. E se alguma coisa acontecer, o Espírito já incomoda que aquilo está errado, que aquilo está errado, que aquilo está errado. E automaticamente o indivíduo que nasceu de novo, se ele faz alguma coisa equivocada, ele vai atrás e pede perdão e já acerta. Agora, o que não é nascido de novo, ele faz errado, ele mente que não fez e ele esconde. E se alguém descobre, ele ainda diz que não é ele, que ele não fez. E se por uma instância alguém insiste de que ele fez, ele diz que aquilo não é tão grave. Então essa é a diferença do que não é nascido no Espírito de Deus para o que é. O que é, ele corre, arruma, evita e corre da questão. O que não é nascido do Espírito, ele faz o que é o erro, encobre e se descobre, ele ainda protege, ele tenta defender-se, proteger a questão para continuar naquela mesma ação. Indiferentemente, não faz diferença nenhuma, alerta. Então, o nascido de novo, ele tem uma reação muito forte, diferenciada, né? Ele realmente não quer nenhum prejuízo para o seu caminho, nenhuma pedra na sua frente. E ele, além de evitar, ele, quando acontece algum acidente de ter errado, ele corre atrás trinamente da questão, pede perdão, se humilha e realmente repara os erros urgentemente, assim rapidamente. Aquele que não é nascido de novo, se um outro não alerta, às vezes ele morre, né? Ele dura. Depois que ele vive 200 anos, 150 anos, ele ainda não contou, né? No próximo século chega e ele não conta o que ele faz, não confessa, nem se arrepende. Não é nascido de novo, né? Pode conhecer, pode informar-se, mas não é nascido de novo. Então dá para perceber bem a diferença. E nós aqui somos chamados por Deus para essa diferença, ser nascido de novo, entender que o Espírito está com você e ele vai sempre te motivar, incentivar a acertar, e você vai ter muita vontade de acertar correndo rápido diante de Deus, sem causar danos, né, colaterais, seja espirituais, emocionais, mentais, físicos, sentimentais ou materiais para as pessoas. Você vai correr para acertar tudo aquilo que precisa ser acertado. Amém? Graças a Deus, nossas datas comemorativas do dia de hoje, vamos ver? Vamos dar uma olhadinha aqui, quais são as datas comemorativas que nós temos para o dia 28 de julho de 2025. Dia 28, dia do agricultor, olha que legal, dia mundial da luta contra hepatites virais, ok? Vamos orar também por a referência, para que o Senhor nos ajude a ser sempre referência de oração
em todo o tempo. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo, aquilo que o Senhor será. Nós te louvamos pela tua palavra, pela tua presença, e nós te pedimos, ajuda-nos a ser referenciais e a entender que se os desafios vieram até nós, é porque o Senhor quer tratar esses desafios na tua presença em oração. O Senhor quer lidar com cada causa, cada pessoa envolvida, cada questão na oração. O Senhor quer enviar do teu Espírito Santo, o Senhor quer queimar toda a obra do inferno, tudo aquilo que não provém de ti, toda a hoste satânica das trevas. O Senhor quer destruir, desfazer, pelo poder de Cristo, como voz de Cristo, como corpo de Cristo, como igreja de Cristo. Nós desfazemos todo o mal, quebramos toda a força contrária, repreendemos todo espírito contrário na raiz, seja visível e invisível, seja de ordem espiritual, emocional ou física, no passado, no presente e futuro. Nós quebramos todo vínculo, Senhor, com a destruição, desfazemos todo o mal e declaramos fora, em nome de Jesus, pelo poder da palavra. Senhor, nós declaramos o teu agir, o fogo do teu Espírito Santo queimando tudo que não provém de ti, desfazendo, esmiuçando no teu altar tudo que não provém de ti, como voz de Cristo, como corpo de Cristo, como igreja de Cristo. Senhor, seja a tua autoridade, a autoridade da tua palavra, a autoridade do teu nome, a autoridade dos céus, sobre os quatro cantos da terra, sobre todas as nações. Nós declaramos o teu agir, a tua palavra, a tua liberdade trina. Tudo que não provém de ti nós desfazemos, como voz de Cristo, como corpo de Cristo, como igreja de Cristo, em nome de Jesus, pelo poder da palavra. Senhor, tu tens a liberdade, seja a tua essência, a tua sabedoria, o teu agir, o teu querer sobre cada humanidade, sobre cada nação, cada referencial, cada plano de cada referencial. Seja o poder do teu sangue, o poder do teu nome, guardando o poder da tua palavra, da tua sabedoria, da tua paz, do teu agir, Senhor, em proteção sobre os quatro cantos da terra, em nome de Jesus, como voz de Cristo, como corpo de Cristo, como igreja de Cristo. Declaramos a tua bênção. Senhor, como referenciais, declaramos tua presença, declaramos tua aprovação, declaramos a tua palavra sendo cumprida e feita, Senhor, aos quatro cantos da terra. Envia dos teus anjos, teus poderes atuando para a tua palavra, Senhor. Ela traga o efeito e o poder, a realização de todo mover a palavra enviada. No nome de Jesus, como voz de Cristo, como corpo de Cristo, como igreja de Cristo. Nós declaramos e te agradecemos pelas tuas bênçãos, Senhor. Abençoa também o agricultor e todo aquele que trabalha, Senhor, no campo, Jesus, na produção de alimentos, no cultivo da terra. Abençoa, Pai, neste momento, Senhor, sobre todos aqueles que contribuem para os alimentos sobre a mesa dos nossos brasileiros. Oramos por aqueles que lutam contra o câncer, a hepatite, aqueles que também trabalham nos hospitais, os médicos, aqueles que estudam sobre as questões. Senhor, dá sabedoria e entendimento, traz a cura, traz o vigor, traz a saúde, pelo poder do nome de Jesus. Nós te pedimos confiando na tua palavra e te agradecemos, não somente hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos, que o Senhor abençoe, um forte abraço. Lembrando você, temos aí na descrição o link da nossa live de terça-feira às 20 horas, temos Novo e Velho Testamento, temos também louvores, Bíblia online para você, pensamento cristão e muito mais, conforme que o Espírito Santo de Deus for nos concedendo, ok? Não esqueça de se inscrever e acompanhar o nosso trabalho. Que o Espírito Santo de Deus fale ainda melhor ao seu coração neste dia. Um forte abraço e Viva a Palavra em Cristo convida você a participar com a sua gratidão. Expresse sua gratidão em nosso ministério conforme o seu estilo. Este ministério é uma obra independente, por isso precisa de sua expressão. Com a sua gratidão poderemos produzir abundantes materiais. Inscreva-se, compartilhe e espalhe o poder de Deus juntamente conosco. Maiores informações na descrição do vídeo. Deus te abençoe!